Meu nome é Tori, sou jornalista aqui no Centro de Referências em Educação Integral e estamos aqui começando mais uma live Hora do Intervalo, nossa primeira live aqui do ano. Para a gente começar, eu vou convidar a Larissa Alves para entrar aqui e conversar com a gente. Vamos tentando. A Lari vai entrar pelo perfil do Educação e Território. Boa tarde. Boa tarde, Lari. Tudo bem? Tudo bem, Tori? E você? Tudo bom. Bom, estamos reunidas aqui hoje para falar sobre planos de aula na educação integral. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos assistindo. A gente hoje vai receber duas convidadas especiais que estão chegando e daqui a pouquinho estão com a gente. A Ana Paula de Pietri, ela que é formadora pelo Centro de Referência em Educação Integral, é professora de Biologia na Educação de Jovens e Adultos, tem doutorado pela Unesp e pós-doutorado pelo Instituto Butantan e pela Faculdade de Educação da USP. E a gente também conversa com a Patrícia Dias, que é graduada em Pedagogia pela USP, mestre e doutoranda em Didática, Teoria e Práticas Escolares pela USP. Atualmente está como diretora executiva da Roda Educativa, que é a antiga SEDAC. Supervisiona projetos com foco na formação de professores, coordenadores pedagógicos. Participa também do grupo de pesquisa ECO, da FEUSP. É diretora da rede LEQT, integrante do colegiado do FEARJ, que é o Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janeiro, assessora do material de formação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, a gente está com duas super convidadas. Sejam muito bem-vindas, queridas. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Oi, Ana. Acho que você está sem áudio. Vamos lá. Agora sim? Eu estou te ouvindo. Pronto. Agora sim, pronto. Isso. Vou aqui me adaptando. Tudo certo. Tecnologia do Instagram. Estamos aprendendo. Muito prazer, meninas. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Bora. Prazer é nosso. Muito obrigada por terem topado estar com a gente, tá? Imagina. Gente, arrasou. A gente está aqui com um tema super que movimenta os corações e mentes aí dos professores, né, Lari? Que é planos de aula na educação integral. É um assunto que rola bastante ali na comunidade que a gente tem no WhatsApp. E que, enfim, costuma chamar bastante atenção aí dos professores, mas eu interrompi a Larissa. Me perdoa, Lari. Imagina, acho que eu ia convidar a gente para fazer a nossa audiodescrição, né? Eu posso começar. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados na altura do queixo, estou usando uma blusa preta, um batom rosa, e atrás de mim tem uma parede com violão e livros. Beleza. Eu sou uma mulher de ascendência japonesa, tenho cabelos curtos que agora estão pintados de verde, franjinha, e estou usando um kimoninho azul com flores brancas. E aqui no meu fundo é uma parede branca com um mapa mundi ali atrás. Vou eu, Ana? Pode ir, Paty. Eu sou a Patrícia, sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura dos ombros, estou com um fone de ouvido, um brinquinho que eu não sei se dá para ver prata, e atrás de mim tem uma parede branca e metade vermelha com os bonequinhos pendurados. Muito bem, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, estou usando óculos, tenho 52 anos, uso uma blusa azul e ao fundo é uma janela com muitas árvores e eu estou aqui no colégio que eu leciono. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui. Muito bom. Acho que eu posso começar com as perguntas, né? Eu e a Tori, a gente vai se revezando aqui. E a ideia é que seja um papo bem fluido mesmo. É uma horinha só, né? O nome já diz a hora do intervalo. É aquela horinha de um papinho bem direto, mas que, né, introduz o assunto. E aí as duas podem responder, né? Essa pergunta é para vocês duas. Desde o ano passado, né, de 2024, muitas escolas e redes aderiram ao programa Escola em Tempo Integral, né? E ampliaram a jornada escolar.
para vocês, o que é que muda no planejamento do professor, né? Na elaboração de um plano de aula, quando essa escola se torna de tempo integral? Quem quer começar? Eu sugiro que a Paty sempre comece para a gente não se atropelar. Pode ser, Paty? Pode sim, Ana. Aí a Então, gente pronto. vai Isso, complementando nossas figurinhas. perfeito. Eu acho que ampliar o tempo já permite essa conjugação, né, de tempo integral e princípios da educação integral, mas acho que quando a gente pensa só em tempo, o que mais permite que esse plano de aula se altere, eu acredito que é conseguir incluir outros elementos que muitas vezes ficam fora quando a gente não tem condição de trabalhar tudo, né, com um tempo mais reduzido. Então, ter um tempo maior ajuda a trabalhar outras dimensões que muitas vezes não são trabalhadas, né? Então, muitas vezes a escola fica só dando mais ênfase numa dimensão mais cognitiva, mais intelectual, e outros aspectos culturais, emocionais, físicos, acabam tendo sempre menos tempo mais encolhidinhos, né? Então, o tempo integral expandido ajuda a privilegiar essas outras dimensões. E acho que também trabalhar com um pouco mais de profundidade, né? Aquilo que está sendo proposto, né? Sem a pressa de ir mais na superfície e trabalhar com uma quantidade maior, mas poder aprofundar e chegar numa dimensão em que esses estudantes possam pôr a mão na massa, praticar aquilo que estão aprendendo, né? E não só falar sobre, né? Muito bem, Paty, vou seguindo aqui muito em diálogo com você, não quero ser repetitiva porque a gente compartilha aqui das mesmas ideias. Vou destacar alguns outros pontos, assim. Bom, primeiro que eu acho que a escolha de tratar de plano de aula no início do ano é uma ótima escolha, porque nós, professores, estamos aqui em pleno vapor, pensando nos nossos planos, né, nas nossas estratégias metodológicas. Então, sei que todo mundo que está aqui com a gente nessa live ou que vai acessar depois, estão nessa situação, né, de pensar plano de aula e como é que a gente organiza as nossas atividades ao longo do semestre ou ao longo do ano. Tem um ponto muito importante, é que o professor que atua numa escola de tempo integral, na verdade, eu vou dizer em todas as escolas, mas vamos fazer o recorte aqui do tempo integral. Ele também precisa de mais tempo para planejar. Então, o tempo precisa ser para todos, né? Esses estudantes com tempo qualificado e os professores com tempo qualificado para pensarem juntos. E aí, dentro desse tempo que eu reivindico como professor, e a gente precisa reivindicar sempre esses espaços de estudos, de troca com os nossos colegas, porque a nossa profissão não se faz sozinha, né? Ela é uma profissão coletiva, então eu aprendo com o outro, e para isso a gente precisa trocar, a gente precisa dialogar. Neste tempo, eu acho que tem um ponto importante, que é pensar um plano de aula solto, sem um projeto, ele não se enquadra nessa perspectiva de pensar num projeto de educação integral, né? Então, qual é o projeto didático e como é que os nossos planos vão em diálogo com esse projeto? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo, assim, quando a gente se encontra, né, nós professores, a gente precisa dedicar um tempo do nosso planejamento para conhecer os nossos estudantes, porque isso é fundamental. Eu não falo conhecer apenas do ponto de vista das aprendizagens, isso é importante sim, né? Então, a nossa sondagem, o diagnóstico, isso é muito importante. Mas eu estou dizendo que é conhecer os nossos estudantes sobre outras perspectivas, como as questões sociais, por exemplo. Então, a gente já tem inúmeras pesquisas apontando que as crianças que sofrem racismo aprendem menos. As crianças vulnerabilizadas em contexto de violência aprendem menos. Então, quando a gente faz um plano de aula, a gente precisa olhar para esses aspectos também, porque senão a gente vai privilegiar, como o Paty disse aqui, apenas um ponto, né, do desenvolvimento integral que a gente tanto deseja para os nossos estudantes, que é o aspecto cognitivo, que sim, a gente precisa avançar, mas tem
outros aspectos fundamentais que impactam diretamente na aprendizagem. Então, quando a gente se junta, a gente precisa conhecer os nossos estudantes, aí a gente vai pensando em possibilidades interdisciplinares, né? Então, quando eu estou com professores de outras áreas do conhecimento, dentro de um projeto de escola, e que eu reconheço esse contexto, eu consigo também incluir no meu planejamento possibilidades interdisciplinares. Então, acho que por hora eu começo por aqui, mas a gente tem aí um caminho aí de trocas. Tudo bem. Muito legal, gente. E a gente sabe, a gente falou aqui de tempo integral, mas a concepção, a educação integral vai muito além do tempo, né? É uma coisa muito maior que isso. Então, eu queria perguntar de vocês, como que a concepção de educação integral, que vai além do tempo, né, integral, pode apoiar nessa elaboração, nesse trabalho do professor de fazer o plano de aula? Vou destacar 2 aspectos, depois a Ana traz outros aí. Um deles, eu acho que é a própria constituição colaborativa da ideia de educação integral, né? Então, educação integral é um projeto coletivo. Isso eu acho que muda bastante a ideia de que o professor precisa ficar isolado, ele pensando na sua turma e cada um dentro da sua sala, do seu quadrado. Então, quando a gente afirma que o projeto é integral, ele é coletivo, então o meu plano de aula tem que partir e chegar, né, dentro desse coletivo. E como coletivo, nesse princípio de educação integral, a gente precisa pensar dentro e fora da escola o tempo todo, né? Então, dentro da escola, a gente tem o coletivo de professores, né, o coordenador, ou mais do que um, a equipe gestora da escola, os demais funcionários, e aí agrupamentos aí dentro, né? Subagrupamentos, professores de uma mesma turma, professores de um mesmo ano de escolaridade. Então, fazer as ideias que vão ser planejadas, que vão constar nesses planos de aula, circularem entre todos dentro da escola, acho muito necessário, porque todo mundo tem que estar consciente daquilo que se almeja, do propósito das ações daquela escola, dentro e fora das salas de aula, em todos os espaços. E a comunidade externa precisa se aproximar também, os familiares, as instituições do entorno, as lideranças daquela comunidade, as expressões todas essas dimensões que a gente falou, física, artísticas, que estão presentes no território, precisam também compartilhar desse projeto que a escola está construindo. Então, acho que essa ideia de ser um projeto coletivo é um ponto-chave para enriquecer esses planos de aula. Então, eu posso contar com mais gente o tempo todo, para além do professor, naquele propósito que se estabeleceu no projeto daquela escola. Então, no meu plano de aula, eu posso ter o professor da outra turma junto comigo em alguns momentos, eu posso chamar um familiar ou alguém da comunidade para compartilhar algum conhecimento, eu posso levar meus estudantes para outros espaços fora da escola e compartilhar intencionalidades e ações com outros atores. Eu acho que isso é uma dimensão bem bacana, porque a gente enriquece demais para os estudantes as referências, né? A ideia de que o conhecimento está circulando e pode ser construído coletivamente também, né? E todo mundo aprende, acho que também é uma via de mão dupla o tempo todo, né? E um outro aspecto que eu queria salientar também, como concepção de educação integral, é essa proximidade entre os conteúdos escolares e as práticas sociais. Então, a gente tem, né, lá uma determinação curricular que é super importante para seguir, para olhar, para entender que é aquilo que todo estudante precisa aprender e que só na escola vai conseguir, né? Tem uma especificidade da escola, é por isso que ela existe, ela tem uma função aí importantíssima na nossa sociedade. Mas esses conteúdos que são do interior da escola precisam estar conversando muito com aquilo que a gente vive fora da escola, na contemporaneidade, não só na nossa bolha, né, mas
em outros espaços também, que podem, então, fazer essa conexão. Então, no plano de aula, é super importante ter muita clareza ali do conteúdo escolar que está sendo trabalhado, mas como é que ele se conecta com o que o aluno já sabe e já traz para a escola como sua bagagem, e com outras coisas que estão acontecendo no mundo impactadas por aquele tema. Então, o conteúdo, o conhecimento, né, científico ou conhecimento de qualquer natureza que esteja sendo trabalhado ali, ele tem um aspecto que é da construção histórica da nossa humanidade, das comunidades científicas que pesquisam e se aprofundam ali, e tem outros conhecimentos que circulam em outros espaços com outras pessoas. Então, a conversa entre esses dois conhecimentos, num plano de aula que se pretende para a educação integral, precisam estar conversando o tempo todo, né? Essa ideia mesmo de como é que eu pratico e o que tem a ver o que eu estou estudando aqui nesse universo escolar com a minha atuação social, com o que esse conhecimento vai me fazer, por exemplo, lutar por uma sociedade mais justa, entender quais são as condições que eu tenho e como que essas condições afetam a minha família, o meu viver, né? Então, acho que essa conexão ela é um conceito muito central na educação integral e precisa estar presente nos planos de aula também, né, Ana? Perfeito, Paty, você disse tudo. Eu vou tentar aqui para o campo de alguns exemplos, mas é exatamente isso. A educação integral é um projeto coletivo, e isso implica em pensar também estratégias coletivas, didáticas, que estão ali desenhadas nos nossos planos. Então, acho que reiterando o que a gente já falou no início aqui da nossa conversa, a educação integral, ela parte de um princípio de uma relação muito forte entre escola e território, e aí esse território de Milton Santos mesmo, que é o território em si, o chão, mas a identidade, as pessoas, a cultura, os saberes locais, as estruturas que estão em volta desse território, né, as diferentes culturas. Então, ampliando esse conceito de território para reconhecer o quanto é importante uma escola em diálogo com esses territórios para ampliar, né, as possibilidades de compreensão de mundo desses estudantes a partir do lugar que eles vivem, mas olhando para esse conhecimento historicamente construído, que é direito dos estudantes também acessarem. Então, só estou aqui reiterando o que Paty trouxe. Paty, já estou na intimidade, hein, Tô Paty? adorando. Esqueci que a gente está numa live. Pode ser, Paty? Pode. Então, pronto. Então, tá bom. E aí, assim, só acho que para dialogar com a Paty, trazer alguns exemplos, né? Então, acho que eu falei de conhecer os estudantes num primeiro momento e reconhecer os seus saberes, né? E os estudantes, eles chegam com muitos conhecimentos do seu modo de vida, da sua cultura, do seu jeito de ser e estar no mundo, e que isso pode se integrar a um plano de aula do professor. Eu sou professora na educação de jovens e adultos, veja bem. Então, chegam aqui os meus queridos alunos de 18 a 70 anos, cada um com as suas histórias. Eu vou dar um exemplo bem prático mesmo. Eu sou professora de Ciências da Natureza e eu trabalho com os biomas brasileiros em uma das etapas aqui da EJA. E eu começo, assim, a partir de conhecer os nossos estudantes, de onde eles vêm, em que eles trabalham e tal, eu falo, bom, acho que vale a pena eu começar pela Caatinga, porque grande parte dos meus estudantes aqui, eles são migrantes que trabalharam na terra e que são das regiões de Caatinga. E aí, quando eu abro essa possibilidade dos estudantes trazerem os conhecimentos deles sobre a Caatinga, é uma coisa muito bonita, porque de verdade, eu sento do lado de cá e assisto quanta coisa que esses estudantes trazem, né? Muito conhecimento. Então, quem sou eu para falar de Caatinga, perto de muitos aqui que conhecem as plantas, as propriedades medicinais, o tipo de solo, quando chove, quando não chove, a mudança que acontece quando chega a chuva na Caatinga. Então, eu tô falando da EJA, mas, obviamente, a gente pode trazer isso para todas as etapas e modalidades da educação. E aí, também, em diálogo com a Paty, é fundamental que a gente busque relacionar o conhecimento escolar com o conhecimento da vida,
né? Veja, isso precisa acontecer, precisa acontecer. Mas vamos dizer que isso precisa acontecer para todo mundo, né? Então, claro que a gente tem conhecimentos muito específicos mesmo, que às vezes você fala, será que isso tem alguma relação? Aqui dentro de ciências na natureza, será que se eu falar de célula, que é uma coisa, um assunto tão duro, será que isso tem alguma relação com a vida? A gente precisa encontrar, a gente vai procurando essas relações. Então, acho isso muito fundamental. E, nesse sentido também, volto para a questão da interdisciplinaridade nos planos de aula. Então, o quanto eu, trazendo a Caatinga, eu trago os conhecimentos ecológicos da fauna, flora da Caatinga, que isso está colocado como um conhecimento que o aluno deseja acessar, mas que eu também posso pesquisar outras possibilidades, como eu trabalho aqui Patativa do Assaré, que vem nesse campo da poesia falar da Caatinga de um jeito muito melhor do que eu mesma falo nas minhas aulas, né? Eu estou falando da poesia, a gente vai acessando a música e como é que a arte também vai nos ajudando a trazer esse conhecimento, às vezes duro, da ciência, de uma forma muito interessante para o estudante, de todas as etapas. Então, acho que eu queria... não, e assim, acho que por fim, eu fiz até alguns pontos que eu não queria deixar de falar, assim, na nossa conversa. Acho que no nosso plano de aula, um compromisso, né, da aprendizagem com equidade. Nem todos os alunos estão aprendendo ao mesmo tempo, estão nas mesmas condições. Então, a gente precisa, isso é um grande desafio para todos nós professores, todos nós aqui. Como é que a gente, num grupo tão heterogêneo, vai conseguir que esses estudantes acessem o conhecimento? Então, é o que a gente precisa ficar pensando. E aí a gente não faz isso sozinho, é sempre no coletivo. Como é que esse aluno que tem uma dificuldade de leitura escrita bastante profunda, como ele acessa esse conhecimento? E aí a gente precisa pensar em estratégias multimodais mesmo, né? É o texto, é o vídeo, é a música, é a literatura, é uma sensibilização, alguma coisa para que a aprendizagem seja equitativa, não seja para determinados grupos da sala de aula ou da escola. Acho que era isso que eu queria trazer nesse momento. Legal, Ana, muito bom te ouvir. A Roselma é uma das participantes da nossa comunidade, ela está falando, né, que o mundo é uma grande sala de aula e a educação nos leva a explorá-la a partir das experiências sociais dos nossos educandos, né? E é bem exatamente como eu estava... Muito bom, muito bom. E a gente quer convidar, tem 48 pessoas assistindo agora aqui, né, simultaneamente com a gente. Quem tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, a gente consegue achar uma janelinha aí, tá? Para fazer as perguntas para as nossas convidadas. Aproveitem. Bom, um plano de aula, né? Quando ele é elaborado a partir da concepção de educação integral, ele envolve alguns princípios, né? Alguns conceitos. E aí, queria pedir para vocês explicarem para a gente que conceitos são esses, né? Que são tão importantes de discutir, de refletir antes de começar, de fato, a elaborar o plano de aula. Legal. Larissa, acho que a gente está falando de alguns conceitos já, mas quando a gente entra no campo da didática, que é né, a ciência do professor, que é toda essa tractana aí que a Ana estava contando, que ela pensa, que ela registra, que ela pesquisa dos seus alunos para planejar, que autores vai escolher, que linguagens, que recursos vai usar, e a gente está no campo da didática, né? E aí eu vou falar de alguns conceitos da didática que ajudam a deixar o nosso plano de aula mais coerentes com essa concepção de educação integral, né? Um dos aspectos é o conceito de modalidade organizativa dos conteúdos. Então, são várias as modalidades que eu posso organizar o ensino. A Ana até já falou, né? Aqui, um plano de aula nunca pode estar solto. Ele tem que estar numa sequência, ele tem que estar vinculado ao projeto político-pedagógico, ao currículo, ao conhecimento que eu tenho dos meus estudantes, ao que eu fiz antes, ao que eu vou fazer depois. Então, acho que essa cadeia de como eu vou montar o percurso do ano letivo, a gente pode
recorrer a diversas modalidades organizativas. Então, a gente tem a atividade habitual, que ela é mais... tem um começo, meio e fim, mas que eu faço com uma certa regularidade, porque eu vou visitando aquele conteúdo de diversas maneiras, de diversos horários, mas vou variando muitas coisas também. Então, por exemplo, a roda de leitura que eu faço lá, eu pego a rotina, separo um dia, um tempo lá da grade ali de horários e vou estabelecer que toda semana eu vou fazer uma roda, né? Então, ali tem a gente chama de atividade habitual, essa modalidade, e eu tenho um objetivo de ir variando o que eu vou ler, como eu vou ler e quem vai escolher o que vai ler, ora o professor, ora os estudantes, enfim, tem muitas variações para acontecer ali, mas eu acredito que eu vou colocar nessa atividade habitual conteúdos que exigem um hábito constante de frequentação ali dos livros, da biblioteca, né? de conversar sobre os autores, de trazer livros que emanem ali temas de discussão, de participação, enfim. Uma outra modalidade são as sequências de atividades. Então, aí eu monto meus planos de aula em cadeia, articulados em vários momentos, em vários dias, né? Então, eles podem contemplar mais do que uma disciplina, mais do que uma área de conhecimento, ou não, né? Depende do conteúdo. Tem hora que não dá para fazer a interdisciplinaridade, tem hora que dá, mas, enfim, sempre eu vou estabelecer uma sequência em que eu vou exigindo progressivamente dos estudantes que o conhecimento seguinte se dê num aprofundamento do conhecimento anterior. Então, eu faço, por exemplo, uma sequência de resoluções de problemas que envolvem determinados aspectos de cálculo ou que eles usem como estratégia, né, pensando na matemática, ou nem vou falar exemplo de ciências que a Ana é melhor para dar aqui, mas, enfim, dentro de um determinado conjunto de conteúdos que eu quero ensinar, eu monto ali um encadeamento dentro de uma sequência didática em que ali eu vou ter oportunidade de ir construindo com eles aquele conceito, aquele conjunto de conceitos que eu quero trabalhar. Então, a sequência geralmente ela vai alternar momentos em que a professora trabalha com todos ao mesmo tempo, horas em que eles trabalham em agrupamentos separados, hora que eles trabalham individualmente, tudo dependendo dessa intencionalidade que a professora vai traçando nesse planejamento. E uma outra modalidade organizativa que ajuda muito a conexão com as práticas sociais que eu estava comentando antes são os projetos didáticos, porque aí no projeto eu sempre tenho a construção de um produto que vai ter um interlocutor real, que vai ter um propósito comunicativo. Então, por exemplo, a gente vai construir uma campanha contra o racismo na escola. Então, eu vou fazer um passo a passo, né, construir um projeto, e aí os alunos, nesse momento, são definidores dessas etapas também, né? Tem muito protagonismo, muita atividade deles nas decisões que vão sendo tomadas ao longo do percurso, em que, tendo um produto final e um destinatário, né? Então, vou fazer essa campanha para as famílias ou para os próprios alunos dos menores ou maiores, ou num outro espaço da cidade, enfim, vai se definir ali junto com eles quem vai ser esse público, né, que vai receber o resultado desse trabalho que a gente vai fazer, e aí todo o sentido daquele aprendizado vai acontecendo por esse produto comum que eles vão construir, né? É uma modalidade que ajuda muito a conectar os estudantes com desejo, né, de aprender, porque o sentido daquela aprendizagem está muito próximo, está muito imediato ali para eles, né? E aí o professor tem um plano de aula diferente do que as outras modalidades, porque ali se trata
de um projeto didático, que se é na área de língua, né, assim, eu vou escrever cartazes, eu vou escrever alguma coisa que vai ser virtual, digital ou impressa, com uma determinada característica, né, com um determinado tipo de linguagem, eu vou precisar revisar, eu vou precisar deixar o melhor que eu posso. Então, cria um sentido para a revisão dos textos, para a discussão e estabelecimento do que vai ser colocado, como vai ser apresentado, a comunicação oral, quem vai falar, como falar, dependendo do público, que linguagem usar. Então, assim, tem um monte de decisões ao longo do tempo de um projeto como esse que integra todas as dimensões, como a gente estava falando, integra a participação ativa dos estudantes com o apoio do professor, a depender do conhecimento de cada um, de cada agrupamento. Então, acho que esses dois conceitos que eu trouxe aqui, eles são bem importantes ali quando a gente fala de educação integral e do planejamento do professor para que isso chegue na ponta conforme esses preceitos. Bem, Paty, nossa, ótimo que você trouxe tão bem em detalhe, né? As modalidades organizativas. Eu acho que isso é um caminho muito importante para o professor, essa escolha, e tudo precisa de planejamento, né? Acho que, independente da escolha que você fizer, quer seja num projeto, numa atividade pontual, numa sequência didática, o planejamento é fundamental. Então, só estou aqui reiterando a importância, né, da gente planejar as nossas atividades e acompanhando se aquilo que a gente planejou, como é que está acontecendo. A gente vai falar, eu queria falar um pouquinho depois disso mais para frente. Bom, aí dentro do que Paty trouxe, das modalidades organizativas, acho que um ponto fundamental é a gente precisa saber quais são os conhecimentos necessários ou indicados para aquele estudante acessar, independente da etapa ou modalidade que ele está cursando. Então, a gente tem a Base Nacional Comum, que dá essa orientação, a gente tem ali documentos, né, legais, que ajudam o professor. Bom, ele precisa, no 6º ano, dentro de Ciências da Natureza, acessar esses conhecimentos. Então, isso a gente precisa compreender e entender para que todos esses estudantes, de forma equitativa, tenham acesso. Um segundo ponto bom, eu sei o que eu preciso ensinar e os alunos precisam aprender. Então, traço objetivos muito específicos de aprendizagem. Isso é importante que a gente tenha no planejamento, que esses objetivos estejam muito claros, né? Acho que um outro ponto que dialoga também com o texto que as meninas publicaram na plataforma, né? Bom, de que forma a gente pode, dentro do nosso planejamento, levantar perguntas essenciais ou perguntas que levem esses estudantes a um processo mais ativo de aprendizagens, perguntas que levem à investigação. Então, vamos lá, vamos pensar em alguns exemplos. Vou para Ciências da Natureza, tá, Paty? Me sinto mais confortável. Ótimo. Mas, por exemplo, esse tema que eu vou falar aqui cabe em outras áreas. Mas vamos investigar, por exemplo, o impacto das mudanças climáticas no território da escola ou daquela comunidade. Então, bom, tem enchente? O que é isso? Por que enche? Por que a gente tem áreas tão vulneráveis aqui na cidade de São Paulo? Será que isso tem a ver com racismo ambiental? Será que a gente tem a ver com uma desorganização no projeto urbanístico? Bom, tem a ver com as nossas relações com o planeta? Bom, estou falando de uma coisa que vai levando o estudante a várias possibilidades de investigação, né? Então, trouxe, bom, mudanças climáticas, a gente está vivendo isso muito fortemente. O que isso impacta nas nossas vidas? A gente pode também trazer o tema da alimentação, como é que essa comunidade se alimenta, ela tem acesso à comida de verdade, feiras, próximo à sua casa. A gente fez uma investigação aqui na EJA, que foi muito interessante, assim, né? Eu tenho acesso a verduras, a frutas perto da minha residência, num preço acessível, para a gente aí falar de alimentação, não como algo que você deve fazer. Bom, deve, mas quais as condições? Vejam como isso
leva a gente a investigar vários aspectos. Dentro de alimentação, eu vou cair no campo das ciências da natureza para pensar em muitas coisas. Nas ciências humanas, abrem-se outras janelas, né? Então, quando eu trago de perguntas essenciais que levem à investigação, é mais ou menos nesse caminho, que busquem também interdisciplinaridade. Então, como é que a gente vai trazendo os diferentes componentes curriculares em diálogo com essa atividade, quer seja uma sequência didática, quer seja um projeto, né? Então, esse é um outro ponto. E acho que Paty já mencionou muito fortemente é como é que dentro desse meu plano eu vou encontrando possibilidades de integrar, escola e território, né? Então, olha, se eu tenho aqui dentro desse meu território pessoas dos movimentos, por exemplo, ambientais, os fóruns de meio ambiente, a horta, porque a gente tem, né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem vários movimentos no território que estão lutando aí por condições melhores ambientais. Será que a gente não pode, enquanto escola, fazer uma articulação com essas organizações, com essas pessoas, e aí ampliar esse debate para além da sala de aula? Eu já estou falando de território, né? A gente levar esses estudantes para outros espaços e trazer pessoas também. Oferecer estratégias multimodais sempre. Não dá para a gente seguir de um mesmo jeito para todos, a gente precisa ter esse olhar muito atento com as singularidades dos nossos estudantes, os seus tempos de aprendizagem e, por fim, a importância da gente olhar para o nosso planejamento e ver se os objetivos que a gente traçou lá do começo, eles estão sendo atingidos, para a gente também consertando a nossa rota. Isso também é natural, né? Planejamento pronto, gente, assim, não existe. A gente coloca e no decorrer do processo do trabalho, com as turmas em sala de aula, a gente vai fazendo esses ajustes que são super importantes. É isso, Lari. Muito bem, gente. Vocês já foram dando ali dicas preciosas. O chat tá bombando aqui. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Quem me ligando? Gente, essa coisa de São Paulo, que a gente recebe milhares de ligações de spam, tem que acontecer na hora que eu tô fazendo live. Mas eu vou aqui, antes que me liguem de novo, passar para a próxima pergunta, que é que a gente sabe que o professor faz muita coisa, mas ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, quais são as condições que são necessárias dentro de uma escola para que o professor possa elaborar esse planejamento com qualidade e assegurando ali esses princípios todos que vocês estavam falando da educação integral? Ai, Tori, esse é um ponto assim crucial, porque nada daquilo que a gente está falando até agora dá certo se as condições de trabalho desse professor não tiverem asseguradas, né? Então, acho que o primeiro ponto é o espaço e o tempo para o trabalho coletivo acontecer sem os estudantes, né? Então, esse momento de planejamento, que é bem trabalhoso, né? Então, conciliar todos esses aspectos que a gente está falando leva tempo. O professor tem que ter tempo para pesquisar, tempo para discutir com seus colegas, tempo para ser provocado por um coordenador pedagógico sobre as suas estratégias, tempo para conhecer esses outros espaços, né, que vão colaborar e essas outras lideranças, esses outros espaços da comunidade que conversam com o tema, com os conteúdos que ele está ensinando, tempo para se desenvolver culturalmente também e poder ir para além daquilo que ele aprendeu na sua formação inicial e se atualizar, enfim, esse tempo de formação continuada do professor precisa ser garantido para que ele possa fazer um plano de aula e um planejamento e garantir tudo isso lá na hora da ação didática junto aos estudantes. E quando a gente falou lá no início que educação integral é um projeto coletivo, eu acho que ele tem lá o seu tempo individual, que tem que ser garantido também, mas o tempo coletivo, ele é essencial, porque é ali que vai se dando um espaço de decisão sobre o que ensinar, como ensinar, quando ensinar, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com projeto, não são
todas as aulas que vão caber nos 50 minutos ou na 1 hora que está estabelecida. Tem dias que vai precisar de mais tempo, tem dia que vai precisar de menos. Então, esse coletivo, estando junto, analisando, discutindo e planejando, ele pode encontrar soluções para essa flexibilidade necessária de turmas, de tempos, de agrupamentos, de espaços na escola. Se eu vou trabalhar com a horta, eu vou precisar de um espaço da escola por uma semana, por exemplo. Então, como é que eu articulo isso com os demais, né? Então, são condições que, para colocar em prática tudo isso que a gente está falando, tem que ter uma liberdade, um entendimento de todo mundo sobre aquele objetivo. Senão, o professor vai ter lá um montão de ideias, um montão de planejamentos que, na hora de pôr em prática, ele vai encontrar um monte de limitações, né? Então, essa dimensão de ter o tempo do trabalho coletivo remunerado, sem os estudantes, né, garantido, é essencial, porque é nesse tempo em que todas essas discussões, decisões, articulações vão acontecer. Eu acho que tem um outro aspecto importante aí, que é um clima de trabalho saudável, né, na escola. Porque eu acho que a gente tem aí na escola muitas pressões, né? Acho que cada um tem a sua vida, tem suas questões, e quando junta todo mundo tem a questão coletiva ali, né? Ou questões de territórios, que determinados territórios sofrem, né, ali uma série de violências, uma série de dificuldades e desafios, a questão global que a gente está vivendo, as questões políticas, enfim, são muitos aspectos que interferem, né, na condição mental e emocional de trabalho de todo mundo. Então, eu acho que garantir um clima gostoso, de colaboração, sem julgamento, sem culpabilização, né? Isso acho que o gestor geralmente é um papel importante dele, né? Não só dele, mas ele lidera ali um movimento de fazer com que isso aconteça com as famílias também, um trabalho de muito esclarecimento, de trazer essas famílias, entender, né, os princípios da escola para que elas possam colaborar e ser parceiras. Então, acho que esse clima não é algo menor, é algo muito importante para garantir que o professor possa colocar em ação essa educação integral. É olhar todo mundo integralmente mesmo, né, sem desconsiderar essas dimensões. Acho que dentro desses horários de trabalho coletivo, é muito importante também que se articule teoria e prática, né? Então, assim, é importante a gente olhar para o que está acontecendo, fazer as crianças e estudantes, jovens, adultos, atribuírem sentido ao que aprendem. É essencial, a gente já falou. Mas isso tem muito fundamento, não é algo que pode ser elaborado e planejado sem que os conceitos estejam bem cuidados. Então, assim, é papel dos educadores, dos professores, coletivamente ali junto à gestão da escola, garantir a coerência entre os fundamentos de cada área, de cada conhecimento da educação integral e aquilo que se pratica. Então, esse espaço também é um espaço de estudo e de análise da prática, né? Então, eu faço o plano, vai ali e acontece a aula. Como é que eu registro essa aula para analisar depois? E ver se aquilo que eu planejei realmente chegou na prática ou não? Quais foram as dificuldades? Quais foram os avanços? O que aquilo vai me ensinar para eu dar continuidade, né? E, então, essa análise coletiva sobre o que foi realizado, a ação anterior, para aí sim refletir e partir para a ação seguinte, ela exige muito estudo, muito fundamento, né? Assim, não é para fracos, é para fortes, né? Assim, é uma ciência, é uma tarefa para profissionais, né? Que a gente vive também uma certa desvalorização, né? Do professor, como se fosse fácil fazer ali o que ele faz. E não é, exige muito estudo, existe muita análise, né? Por que será que metade da sala só se envolveu com essa atividade? Isso é uma questão que o professor vive todo dia. E se ele não tem tempo e condições para estudar quais foram
as questões que interferiram nas intervenções que ele fez, nas condições didáticas que ele garantiu ou não, no material que ele usou, né? A Ana traz muito está reforçando muito para a gente a ideia das multimodalidades, dos diversos recursos, das diversas linguagens. Então, realmente ali, será que eu estava ofertando algo que pôde capturar todo mundo? Que outros recursos eu posso trazer na aula seguinte? Essa análise não é simples de fazer. Essa análise exige tempo, exige recurso, exige estudo, né? Então, a gente tem lá no projeto político-pedagógico tudo lindo, né? Tudo declarado ali, que vai ser uma escola maravilhosa e tal, mas para isso chegar na prática, é bastante trabalho, é bastante estudo, é bastante discussão. Então, a condição central é esse tempo e essa responsabilidade coletiva de todo mundo de fazer aquilo ser o melhor que pode ser a cada momento. Ana, a gente não está te escutando. E agora? Agora Voltou? voltou. É que é quase transparente esse negócio do microfoninho aqui. Desculpem. Paty, acho que você já contemplou muito essa pergunta das meninas, assim, né? Acho que a única coisa que eu reitero, né, que a nossa profissão é uma profissão coletiva, exige estudo, pesquisa e autonomia também, né? Então, acho que essa coisa de, vou dar uma coisa pronta para o professor executar, isso é uma concepção tecnicista que, a meu ver, não cabe para mim como professora. Eu vou no caminho do professor pesquisador. E o pesquisador é aquele que pesquisa o seu estudante, pesquisa o território, pesquisa estratégias, pesquisa os temas que a gente vai abordar. Então, a gente está nesse constante movimento, né? Então, só queria reiterar. E aí eu estou conseguindo mais ou menos enxergar algumas coisas aqui no chat, Lari e Tori. E aí eu só queria trazer um ponto que eu acho que a gente não podia perder essa oportunidade, que é a questão do tempo, né? Então, a educação integral, a gente tem escolas que vão atender aos estudantes de 7 até 10 horas, e esse estudante, ele está lá para aprender, para conviver e para ter o bem-estar, né? Então, esse bem-estar do estudante e bem-estar do professor. Então, o Paty traz isso. Numa sala de professores, um ambiente de bem-estar é fundamental. Uma mudança de armário, um cafezinho melhor, isso já muda, gente. Vamos combinar, são estratégias simples de convívio. E a convivência e o afeto amplia as possibilidades de trabalho e de aprendizagem. Isso vale para os dois. Aí, aqui no chat tem algumas questões com relação ao tempo. Acho que a gente precisa pensar que nesse tempo de 7 a 10 horas, o estudante e o professor não precisa ficar o tempo todo trazendo conteúdo. Porque há outras possibilidades de aprender, inclusive nas interações, nos espaços de leitura, nos espaços de brincadeira, no descanso, na alimentação, né? Então, esse tempo para se alimentar, ele é muito importante e não é qualquer coisa, porque há uma confusão de achar que educação integral cabe qualquer coisa. Deixa lá. Não, tem uma intencionalidade. O descanso é intencional, a alimentação é intencional, né? As rodas de conversa são intencionais. As assembleias dos estudantes são intencionais, eles estão aprendendo. Agrupamentos diferentes, eu misturo salas, a gente faz muito aqui na educação de jovens e adultos. Já é uma mistura, porque tem aluno de 18 a 70 anos, mas aí a gente vai promovendo processos de espaços para convívio, para trocas. Gente, isso é tempo pedagógico, não é qualquer coisa. Agora, isso tudo tem que estar estruturado dentro de um projeto, de um planejamento, um projeto coletivo em que o professor tenha o apoio da gestão para a realização das suas propostas, né? Porque se eu tenho uma gestão que complica a vida, é bem difícil. Então, eu só queria trazer... bom,
aí, quando a gente conhece esse território, né, e os nossos estudantes, esses tempos que podem ser considerados, eles estão conversando, puxa, pode ser um tempo para a gente discutir educação antirracista, pode ser um tempo para a gente debater questões de gênero, que, nossa, será que cabe? Cabe, gente, a gente está falando de formação cidadã, a gente está falando de sujeitos que vão para o mundo, que a gente quer um mundo muito melhor, né? Então, para além dele saber sobre os biomas brasileiros, os meus alunos precisam respeitar linguisticamente as diferentes formas que se falam nos diferentes biomas. Isso é trabalhar com preconceito, né? Então, eu só estou tentando estabelecer algumas pontes para a gente entender o quanto a gente vai qualificando esse tempo, e esse é um aprendizado constante, não é que a coisa vem pronta, e a gente vai aprendendo no cotidiano da escola e com os nossos colegas. Então, acho que queria um pouco fazer esse diálogo com os colegas e as colegas que estão falando sobre tempo aqui no chat. Não sei se era essa a resposta, mas tentei chegar por aí. Muito legal, Ana. Que bom que você comentou sobre o chat, porque tem algumas questões bem interessantes, né? A Cida de Alagoas está pedindo referência para a reformulação do PPP na perspectiva da educação integral. A Cláudia Rocha está dizendo que tem ainda muitas dúvidas acerca do planejamento, né? E está sugerindo que a gente tenha mais tempo para conversar sobre a temática planejamento. Então, a gente está anotando aí esses pedidos, mas de antemão eu queria sugerir um material do Centro de Referência, se vocês quiserem, né, complementar também aí. A gente produziu um material de apoio à formulação e implementação de políticas municipais de educação integral em tempo integral, que tem algumas referências que certamente vai poder ajudar vocês nesse processo. E quem está na comunidade, eu vou colocar neste momento o link para vocês acessarem lá, tá? A gente tem 9 minutos. Já? E o Instagram, ele derruba a live assim que completa. Gente. Ele derruba, exatamente. Ficar me Então, acho que a gente aqui. vai meio que agradecendo, assim, né? E pulando um pouco para o finalzinho aqui, né? Que é um pouco das dicas. Acho que a gente pode fazer essa coisa da despedida, né? E vocês podem indicar materiais, enfim, dicas de coisas bacanas, né? De referências interessantes para quem quiser se aprofundar nesse assunto tão bacana, né? Que a gente está conversando. Eu sei que ainda tem, ainda vai ficar o gostinho, né? A gente queria discutir mais, né? Tinha muito mais coisa para discutir, mas acho que a gente pode ir se despedindo e dando essas dicas, tá? Um rapidinho, porque senão ele corta a gente no meio. Nossa, foi muito rápido, gente. Foi sinal de que o papo foi bom. Bom, eu queria agradecer. Foi ótimo trocar com vocês. Vou fazer 2 indicações que estão lá no site da Roda Educativa. Uma delas é o Formação na Escola, que é um material que tem várias sugestões de sequências, atividades habituais, projetos. É um material que é interdisciplinar, mas privilegia as áreas de língua, português e artes, mas sugere muito essa conexão com o território. Então, fica a dica para vocês. É um material que é um... Acho que a parte... Gente, a Paty, caiu. É isso? Caiu. Deu uma travadinha só. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Paty. Ai, tá bom, é uma ligação que entrou aqui também. E aí a formação na escola tem esse guia e o professor vai tomar um montão de decisões ali. É um material que não é pronto, não. Ele é só um disparador para o professor. E uma outra sequência que também está no site da Roda, que é a sequência didática Descobertas Científicas de Autoria Negra, que ela foi pensada para o 4º ano do ensino fundamental e ela tem todos esses princípios que a gente estava comentando aqui e ela responde, né, a Lei 10.639, que vai trabalhar sobre a história e a cultura afro-brasileira e a cultura africana nas escolas. Um beijo para todo mundo e fiquei com gostinho de conversar mais. Obrigada, Paty, meninas, e todo mundo que está aqui pela generosidade, assim, muito bom, me senti muito, muito tranquila. Eu cheguei com o coração, saindo pela boca, mas acalmei, fiquei bem. Muito obrigada mesmo. Sobre o PPP, que tem uma pergunta, a gente tem no Centro de Referências um PPP de Serra Grande, que foi um PPP construído a muitas mãos, que traz ali um caminho de uma construção coletiva.
Lari, se você puder depois compartilhar na comunidade, acho que é uma dica. A gente tem um caderno de ciências também que a gente publicou, que tem uma discussão muito interessante com base nas perguntas investigativas. Então, acho que também, independente de ser professor de ciências, é um caderno interessante para o estudo. E sobre planos de aula, olha só, num trabalho que a gente realizou em Tremembé, nós fizemos uma construção de um plano de aula aderente ao contexto da rede de Tremembé. E a gente construiu lá, junto com eles, um modelo. A gente pode ter uma outra oportunidade de compartilhar esses planejamentos, pode ser aqui numa live, para a gente ir aqui tendo mais ideias. Acho que por hora é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desejo vida longa a todos nós, professores deste país. Um beijo. Muito obrigada, meninas. Quem está perguntando que quer acessar os materiais, que não está conseguindo entrar na comunidade, a nossa comunidade está super lotada, graças a Deus, mas logo mais a gente vai ter mais espaço para conversar. Mas vocês podem acessar o nosso site, educaçãointegral.org.br. O material que eu citei, ele está num banner, assim, no topo do site, e vocês podem pesquisar esses outros materiais lá que a Ana falou, tá? E o site da Roda Educativa também. Vocês podem acessar o site e vocês vão ter acesso a esses materiais lá, tá bom? Queridas, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. E depois a gente vai ainda pegar esse conteúdo e dissecar no site, trazer mais esses conteúdos que vocês sugeriram. A gente também pode compilar no nosso site e trazer mais informação, tá bom? A gente continua conversando pelas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais. Clica nesse íconezinho que tem aqui em cima e segue o perfil do Centro de Referência Educação Integral e segue também a Educação em Território, segue a Roda Educativa, segue a Ana Paula, o perfil da Ana Paula pessoal, mas tudo bem. Achando agora, gente, que agora é moda esse negócio. Pra gente continuar essa conversa, tá bom? Um prazer imenso e até a próxima hora do intervalo. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Ana, Tchau, prazer.